Fala, galera, bom dia, sejam bem-vindos a Niterói Expo Geek Volume 3, a terceira edição do maior evento de cultura pop e geek do estado do Rio de Janeiro. Agradeço a presença de vocês, sejam todos bem-vindos. Ontem a gente teve quase 10 mil pessoas de público ou mais, apurando ainda, né? Tivemos Guilherme Brinks, tivemos painel Nitcoms, que daqui a pouco a gente vai ter uma segunda, né? E hoje a gente tem muito a acontecer aqui. Temos as irmãs Flávia Sadi e Fernanda Baroni, a banda DuckTales, concurso cosplay, desfile. Olha, gente, tem cada cosplay que vocês vão ficar maravilhados. Concurso K-Cover, solo. Fora os outros lugares, a gente tem no Memorial, Arena Cosplay, K-Pop. Temos a fundação com a área gamer, online, com fliperama, campeonato de esportes, a arena offline com xadrez, board games. E aí, eu gostaria agora já de convidar, já que a gente está um pouquinho atrasados, né? Convidar o Luiz Melo, o painel Nit Comics, com o tema Criação de Quadrinhos, da ideia original ao produto impresso. Luiz, por favor. Opa, já está aqui, o cara já, ó, preparado. Luiz, todo seu. Obrigado, bom dia, tudo bom? Eu sou o Luiz Melo, esse aqui é o Rony Braga. A gente faz quadrinhos, finalmente estamos fazendo nossos quadrinhos impressos. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a criação de quadrinhos. E a gente vai falar especificadamente sobre o quadrinho que a gente fez junto, mas eu vou dar um apanhado geral para aquele pessoal que quer começar a fazer quadrinhos, escrever histórias, tudo mais. Pode passar. Então, para quem não me conhece, eu faço eventos também ligados a quadrinhos. A gente faz a Nit Comics aqui em Niterói e o Center Comics lá no Rio. E trabalhamos com colecionáveis também. A gente está lançando essa revista chamada MHQ Magazine, que ela tem dois lados, ela é flip-flop. Ela tem uma parte que é de ficção científica, com Dino Copacabana, e uma parte de super-heróis brasileiros, que é o Lagarto Negro. Falando sobre criação de história em quadrinhos. Como qualquer criação até de livro, né, tudo começa com uma ideia, né? Alguém tem uma ideia de contar uma história sobre alguma coisa e você é bombardeado por tudo que você assistiu, tudo que você viveu, e você leva isso quando você vai fazer uma história. Essa ilustração aí mostra as pessoas, né, ou entidades que são necessárias para fazer uma história em quadrinho. Aí tem um editor ali, que é a pessoa que organiza isso tudo, né? Chama os profissionais para trabalhar, entra em contato com as gráficas e tudo mais. Sim, uma coisa, se você é um produtor independente, né, você é um artista independente, você vai ser todas essas entidades aí. É mais ou menos o que eu sou. Então, ali o editor é aquele que contrata os profissionais para fazer a história. Aí depois vem o roteirista, né, que cria a história em si, né, ou pega aquela ideia e transforma ela de uma maneira que você possa colocar no meio quadrinho, né? Eu vou chegar lá para mostrar para vocês. Aí depois tem o desenhista, né? E tem, dependendo do desenhista, pode ser desenhista e arte finalista, né? Vamos ali separar por entidade, né? Tem o desenhista que faz o lápis, e depois o arte finalista que coloca o nanquim, depois o colorista, se a revista for colorida, e finalmente alguém que faz as letras. Aí tem o resto do caminho, que é o trabalho do editor ali, né? De preparar a revista, levar para diagramação, colocar de acordo com a gráfica que você escolheu, ver o tamanho da revista. Então, esse é um trabalho que, se você quer trabalhar com quadrinhos e você é independente, tem que fazer tudo isso aí, tá? Hoje em dia, o nosso principal custo é realmente das gráficas, né? Você pode optar por fazer sua história online. Mas aqui vamos falar daquelas impressas, né? Que é o negócio do efeito do colecionador. Eu quero ter o livro, quero ter a revista comigo, né? Olha lá. Aqui, aquilo que eu estava falando sobre a ideia, a nossa revista tem um dinossauro, né? Isso tem um pouco na minha cabeça de tudo que eu vi até hoje, né? Aí são alguns quadrinhos antigos que tem o dinossauro ali em destaque, né? E se você pegar o nosso quadrinho lá, vai ver que algumas coisas aí são parecidas, né? Que é impossível você fazer hoje em dia qualquer obra, qualquer roteiro, sem ter sido bombardeado a sua vida inteira por uma série de coisas que você assistiu, viu, leu, né? É o caso aí. Vamos lá. Aí aquilo que eu falei. No caso, você vai fazer seu roteiro, você tem aquela ideia inicial, você vai fazer uma sinopse daquilo, né? Olha, eu estou pensando num quadrinho que tem um dinossauro que aparece lá em Copacabana, vindo do nada, pereré, pereré. Você faz uma sinopse, né?
Aí você pode, tem gente que trabalha assim, coloca em prosa primeiro, né? Vai descrevendo como se fosse um livro e depois bota no formato de quadrinhos. Eu já coloco direto ali no formato de quadrinhos. Quer dizer, ali, por exemplo, na página 3, no primeiro quadrinho, o que está acontecendo? E aí, o que as pessoas estão dizendo? O que os personagens estão falando? Aí é o caso do... Aí já entra... Tudo isso aqui para passar, no caso ali, para o Rony, para ele trabalhar. Vamos para o próximo. Bom, aí aqui eu queria que o Rony falasse, porque a gente fez essa história totalmente de maneira convencional, não usamos computador para nada. Vamos dizer que não para nada, na hora de colocar as letras, eu peguei o Photoshop, peguei o trabalho dele e coloquei as letras, mas de resto foi todo feito de uma maneira convencional. Deixa o Rony falar como é que foi. Bom dia, pessoal. Eu sou o Rony Braga, a gente já trabalha, já tem alguns anos juntos, a gente fazendo feira, tanto aqui como no Rio de Janeiro. Eu sou lá do Rio de Janeiro e como o Luiz bem disse, né, a gente é uma mistura de tudo que viveu na vida, né? As influências, os desenhos que a gente assistiu, as HQs que a gente leu, os livros que a gente lê e por aí vai. É tudo uma somatória para chegar no conceito final. E aí, o Luiz, o que ele fez para mim? Ele fez o roteiro, a ideia, conversou comigo e mandava para mim e eu esboçava para ele e falava, Luiz, tá tudo bem assim? Curte desse jeito e tal. E uma vez ou outra eu dava uns pitacos. E isso faz a arte crescer. Ela não é só o Luiz, é uma comunidade de um trabalho, né? Para todo mundo conseguir chegar num denominador comum e melhor, né? A gente sempre consegue assim. No caso, eu fiz o lápis, eu fiz o nanquim e fiz as cores. Como o Luiz bem disse, a gente precisa de fazer todos aqueles papéis lá daquele negócio do Batman que eu mostrei lá. A gente precisa para poder fazer o sonho virar realidade, a gente precisa botar a mão na massa e ter coragem. Muita coragem, suor, sangue e lágrimas, né? Para poder chegar aí no nosso stand. Inclusive, vocês devem dar uma olhadinha lá, prestigiar o quadrinho nacional. Eu acredito que vocês vão fazer isso. Ali tem uns lápis que ele usou, o tipo de tinta e tudo mais. Se alguém depois estiver interessado em saber esses detalhes mais técnicos, dá um pulo lá no nosso stand. É logo aqui na entrada, em frente ao pessoal do artesanato, da Mega aqui ali, que é a minha editora. Sim, sim. A gente optou por fazer um quadrinho mais tradicional, para poder fugir dessa questão toda de IA e tal. Pô, vamos voltar com as coisas mais tradicionais mesmo. Vai ser um diferencial para o nosso público. E as pessoas vão chegar e a gente vai vender bem a nossa ideia com isso, né? Eu acredito que muitos aqui, como são artistas, também têm esse pensamento de, poxa, tá tudo tão artificial, pô, vamos voltar ao tradicional, né? E a gente pegou essa toada ali, os esboços que a gente foi criando. A partir daquela ideia que eu comecei a conversar com o Rony, eu falei, Rony, eu queria fazer um uniforme dos guardas inspirado num herói lá que eu lia nos anos 70, aí ele fez o uniforme, atualizou, claro. O dinossauro tem uma marca em V. A gente tem até um boneco do dinossauro lá, quem quiser dar uma olhadinha. Tem todo um motivo para ter essa marca em venda, vão ser as histórias que vêm pela frente. Então, o primeiro passo da gente, além de conversar, foi esboçar os personagens, porque você tem que fazer eles criarem vida, né? Ah, tem um guarda, tem um dinossauro. Então, vamos desenhar isso daí até chegar num que a gente, esse aí. E foi o caso aí. Pode ir em frente. Isso aí é o primeiro esboço que o Rony fez de uma página, né? A história vai ser assim, assada, ele fez esse esboço aí, um esboço rápido, né? Sim, sim. Esse esboço, quando vocês pegarem a revista para ver, eu acredito que vocês vão dar uma olhadinha, tem coisas diferentes, né? Pô, eu coloquei desse ângulo assim, assado. Luiz, curtiu? Pô, legal e tal, mas vamos mudar aqui e ali e a gente vai fazendo. Por exemplo, nesse caso, no primeiro quadro ali, né? Primeiro quadro, só está o rosto da menina de um camarada. E a gente, pô, vamos colocar aqui o nosso T-Rex aparecendo nesse primeiro quadro? Vamos. E aí a gente vai indo e tal. A gente colocou primeiro 6 quadros e tal, sendo que na revista mesmo, a gente só vazou alguns quadros para poder ficar mais bonitinho, mais interessante, para não ficar aquela coisa maçante e tal. Dar uma leveza, dar um respiro, né, que a gente chama, né? Um respiro para poder não ficar... Porque se tudo é muito carregado, nada tem importância, né? Então, em alguns casos, a gente
pensa, quando eu estou lá lendo, pô, a gente lê não é só uma vez o roteiro, a gente lê várias vezes e vai pensando, pô, se assim fizer assim, se fizer desse jeito e tal, qual é o momento-chave da página que você vai ter que fazer o desenho mais legal para poder ter um impacto, porque tem que ter um que vai dar o impacto e os outros nem tanto. Os outros é como se fosse uma escalada, né? Se você colocar tudo muito bom, nada fica interessante. Não tem contraste. A ideia é essa, fazer um contraste. Aí já tem a página já com o nanquim, né? A gente já pulou do lápis final para o nanquim. E você quando chega nessa página, você de cara vê o dinossauro gritando ali, logo no centro da página, né? Então o seu olho vai logo ali, você fica interessado, aí você vai lá em cima ver o que está acontecendo, né? Tem toda uma... no caso ali, os textos também são interessantes. O cara ali, o gordinho que está lendo ali, ele não está nem vendo o que está acontecendo, está achando que é uma arruaça qualquer na praia e vai ter uma consequência para ele depois, vocês podem ver na revista lá. Então você vê que aquele primeiro quadro, principalmente, a gente mudou muito, né? Era o rosto da menina mais perto e tal, não dava o impacto. Sim, o rosto primeiro plano, assim, já... De estar aparecendo ali o portal por onde ele vem, as ondas avançando, todo mundo na praia vendo, aí o bicho já aparece lá. A gente mudou a posição também do surfista, ele estava virado para praia, e agora não. A gente achou interessante, pô, vamos fazer aqui o T-Rex chegando, pegando de surpresa, cara. Só tava naquele quadrinho inicial da gente lá, naquela esboço, era só a sombra no surfista. Ali a gente já colocou uma parte do bicho ali atrás, ao surfista estranho que tem uma... Sim. A ideia é a pessoa não ter dúvidas do que está acontecendo. Exatamente. Ela precisa, primeiro, ler com as imagens. É esquisito falar isso, mas é verdade. Mas é verdade. Você tem que ler com as imagens primeiro. O texto é um texto para te ajudar, né? Porque se você só botar texto, nossa, que coisa maçante. Ninguém... É uma leitura, mas não é também um livro. Você precisa mesclar as duas coisas, ficar interessante, né? Tanto porque as pessoas querem apreciar uma boa arte visual, né? E aí entra a questão das cores também, o estudo de cor, para qual que vai ter um destaque melhor, um contraste e tudo mais. Tudo foi pensado. Quando vocês forem ver a revista, o céu é azul, pô, mas o mar também é azul? Não, vamos botar verde. E o mar em Copacabana é verde mesmo. Acredito que todo mundo aqui já tenha dado pisado lá, né? Pisado na areia de Copacabana. Já reparou que lá é mais verde e algumas outras cores que não cabe a gente falar, né? Né? Enfim, mas é isso, essa é a ideia, fazer o contraste, fazer com que fique bonito, interessante, e as pessoas curtam o nosso trabalho. Porque a ideia é continuar e fazer mais e mais e mais. E o Luiz pode falar mais sobre isso. Inclusive, isso que o Rony estava falando, que antigamente, nos anos 70 principalmente, o quadrinho tinha muito texto, às vezes explicando o que você está vendo. Teria ali um recordatório falando, o dinossauro se aproxima por trás do surfista. E não precisa, você está vendo na imagem. Né? Aquele diferencial que separa. Quadrinho é literatura. Não, quadrinho é quadrinho, é uma outra arte. Ela é até nomeada, né? Das artes toda ela é a nona, porque ela tem elementos diferentes, ela mistura... Luiz, esse quadrinho é quadrinho, literatura é literatura. É porque senão a gente vai falar o seguinte, pô, então teatro é cinema, ou cinema é teatro. Exatamente. Não é, são duas mídias diferentes. Exatamente. E as pessoas têm que entender isso, que cada um é no seu cada um. E cada uma acrescenta uma coisa, cada uma é de um jeito, né? Você pode apreciar as duas, não tem problema algum. Então, deixa eu avançar mais uma. Aí chegamos na já finalizada, com as cores finais do Rony, né? E aí vem um pouco do lance do editor também. Quando a gente estava trabalhando, fazendo dessa maneira, eu fiquei preocupado. Eu já tinha a ideia de fazer a revista, que a gente trabalha com colecionismo. Então, a minha ideia é que fosse um item de colecionador, um negócio que você quisesse comprar e guardar na tua estande, né? Então, eu pensei assim, não, eu vou ter que botar num papel, o melhor papel possível, para que a revista, para que realce o quadrinho. O que acontece? Alguns papéis, eles não absorvem bem a cor, vamos chamar, convencional. Então, a gente procurou diversas gráficas, fizemos um teste com várias gráficas e, por incrível que pareça, acabei fazendo com uma gráfica aqui em Botafogo, depois de girar pelo Brasil todo, porque ela apresentou um resultado bem melhor do que as outras por aí. Então, assim, se vocês querem depois um pulo lá para dar uma olhadinha lá na revista, vocês vão ver que na revista também tem uma outra história, que é aquela do lagarto negro lá, que ela tem a cor feita em computador. E eu consegui um papel que tanto a cor feita em computador, quanto a cor feita de maneira convencional pelo Rony, ficassem excelentes. Se eu não falar para você, você não distingue qual que é. Né? Então, só falar um pouquinho das cores também, né? Pode falar. O que você usou, Rony, para você chegar nesse resultado? Cara,
foi marcadores, né? Tem as marcas, os marcadores ali e tal. Não foi o top de linha, mas foi o que a gente conseguia poder usar, né? Os marcadores, mais lápis de cor. Em algumas partes também eu usei giz de cera, para poder ter um contraste e tal, sobre o céu, por exemplo. O céu é uma coisa que precisa ser uma coisa meio granulada, porque se você olhar para o céu, muitas das vezes, né? Ele tem aquelas coisinhas, as nuvens, os tons de azul, e tal. E isso traz vida para o nosso quadrinho. Se vocês pegarem lá e dar uma olhadinha, vocês vão ver todo o carinho que a gente teve, toda a paciência, todo o trabalho, horas e horas a fio de trabalho debruçado na prancheta para poder chegar nesse nível, né? Isso aí, aquilo que a gente estava falando antes, é uma retroalimentação. Eu passo para ele passa para mim, a gente olha, até chegar no momento que não, agora é assim. E a gente ainda teve que fazer... a questão das cores também. Desculpa, Luiz. Mas assim, eu não cheguei também, tirei da minha cabeça. Pô, Luiz, vou colocar esse aqui, acabou. Não, Luiz, tô pensando nessa cor aqui. Será que vai ficar legal? Pode ser? Aí o Luiz, pô, não sei, Rony, acho que não. Muda pra cá. Aí, pô, beleza. Então, aí a gente foi fazendo e foi chegando. E é isso. Isso é um toque para vocês aqui que são só roteiristas. Você tem que procurar um bom artista para trabalhar com vocês, tá? E o Rony, além de ser artista, é meu amigo. Isso é um problema / solução. Porque a gente tem a liberdade de falar o que quiser um para o outro, a gente é amigo, entendeu? Então isso facilita num ponto e dificulta em outro, mas a gente tem um trabalho, a gente tem uma Nós maneira... temos sinergia. Mas a gente tem uma maneira profissional de trabalhar, de eu chegar para ele e falar, Rony, não ficou bom esse rabo do dinossauro aqui, eu não gostei, tá assim, tá assado, e ele muda. Ou com uma coisa ele fala para mim também, Luiz, aqui no texto, não seria melhor colocar assim, aquela onomatopeia ali, fosse dessa maneira, entendeu? Então a gente tem essa sinergia, como ele falou, de trabalhar. Então procurem gente para trabalhar com vocês dessa maneira. Nada errado você contratar uma editora para fazer tudo para você. Você entrega o roteiro lá e ela fazer. Eu só acho que dessa maneira o trabalho fica melhor. As grandes obras feitas aí foram assim que aconteceram, né? Então vamos em frente. Bom, aí falando um pouquinho mais da revista, como eu queria que fosse um item de colecionador, ela tem esse negócio de ser flip-flop, ou seja, você pode começar a ler por essa ou por essa. Ela inverte, né? Ela inverte. E uma coisa que não se usava há algum tempo, estava meio sumido esse negócio do flip-flop, a gente tá falando dessa revista há mais ou menos um ano, não é? Então, por aí. Aí você vai na banca agora, está saindo o novo universo da DC, né? O novo universo, e a primeira revista nova da DC é em flip-flop também. Entendeu? Então, assim, a DC me copiou, tá? Não, brincadeira. Lá atrás tinha a revista da DC. Vamos processar eles. A gente já está acionando os nossos advogados. Isso aí. E é isso. Então, você vê que o conceito para colecionismo, você tem que fazer a coisa diferente, entendeu? Nada errado com as revistas de linha, não. Eu também coleciono as de linha, mas você vai fazer uma coisa diferente, tenta trabalhar legal. Todo mundo que dá uma olhada na revista lá, estou vendo aqui, agora ela virou, que barato. Então, a gente teve essa ideia também de fazer... dividir ela em duas, né? Como se fossem duas revistas diferentes. Pode ir. Aqui, que a gente costuma fazer, eu costumo fazer algumas palestras para colégio e para crianças, para professora de educação artística e tal. E você me pergunta se você não desenha? Não, eu não desenho não. O que eu desenho é isso aí. Só que eu estou mostrando esse quadrinho para vocês, que é um pouco do quadrinho mais convencional que tem, que é a tirinha. Hoje em dia, os jornais impressos estão saindo de moda, estão acabando. Mas antigamente tinha páginas inteiras de tiras no jornal, que sempre era uma piadinha assim, com 3 ou 4 quadrinhos e tal. Por que eu mostro isso daí? Porque tem uma maneira de você, mãe, não sei se tem famílias aqui, não tô... tem algumas ali. Você quer brincar em casa de fazer quadrinho? Porque é legal, porque parece não, mas às vezes para fazer um roteirinho de 3 quadrinhos é tão ou mais complicado que fazer uma história grande. Então aqui eu fiz uma historinha brincando ali, que tem um sapinho que come o bichinho. O que o Luiz está falando é o seguinte, né? A gente olha e pensa, nossa, parece só um filmezinho que você viu. Mas não, ele teve que pensar na história, teve que ter o tempo o timing da comédia ali, do humor e tal. Ele foi lá, fez o lápis, coloriu e tal. É tempo, é trabalho, é muito trabalho. E assim, porque como é uma historinha pequenininha, você pode fazer mais rápido que uma história grande, óbvio. Mas o conceito de criar é igual. Aí eu mostro daí que você pode chegar para você... Aí, avança mais um, por favor. Olha só, quem quiser pegar isso ali depois comigo, isso é um diagrama que você pega uma folhinha A4, divide assim, aí você coloca aquela historinha nos determinados lugares ali, depois você dobra
e fecha assim, e você faz um livrinho. Então, assim, as pessoas no colégio, educação artística, as crianças em casa gostam muito de brincar de fazer quadrinho. E brincar de fazer revista, porque vira uma revistinha. Avança mais um. Ah, sim, não tenho a revistinha pronta, acho que tem lá no meu stand. Isso aí é o Harvey Pekar, que é um quadrinista famoso dos Estados Unidos, ele é mais underground, ele não é muito não é Marvel DC não, é mais de fazer histórias sobre ele mesmo. Ele falou essa frase aí que eu gosto muito, que até distingue o quadrinho da literatura, como a gente falou. Que o quadrinho são palavras e imagens, e você pode fazer qualquer coisa com palavras e imagens. Então, por favor, façam. A gente está precisando, quanto mais quadrinho, melhor. Né? Gente, é isso que a gente tinha para falar para vocês. Se alguém tem alguma dúvida, quiserem conversar com a gente mais, conhecer o Dino Copacabana, a gente tem ele lá no nosso stand aqui. Dê uma passada lá para conhecer. O Rony também, ele faz ilustrações de super-heróis também, tem um monte lá, lindas de morrer. E passem lá para conversar com a gente. Alguém tem alguma dúvida? Beleza? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, pessoal. Foi um prazer, viu? Façam quadrinhos. Isso aí.